Olá, boa tarde, sejam bem-vindos à nossa quinta técnica. Hoje é dia 17 de outubro de 2013. Eu sou Fausto de Arruda Botelho, representando aqui no pregão ao vivo da XP Corretora, no espaço do pregão ao vivo, representando a Enfoque Informações Financeiras e a Constop Consultoria Financeira. Nós, toda semana, fazemos uma análise dos mercados nacionais e internacionais. Temos um viés de fazer análises mais de longo prazo, que é uma especialidade nossa, mas nós também descemos ao curto prazo, que é onde todos nós operamos. Mesmo aqueles de nós que fazem swing trades, operam no curto prazo. Nós usamos gráficos diários na maior parte das vezes, algumas vezes vemos alguma coisa mais específica no intraday de 15 minutos. Os nossos gráficos são, portanto, diários em escala logarítmica e não indexados. Se bem que para alguns ativos a gente usa um gráfico indexado, como é o caso, por exemplo, do ativo Ibovespa. No terminal Enfoque, na verdade, nós usamos o gráfico cujo código é IBV-IBOV. O código é esse porque nós temos 50 anos de gráfico e para isso nós usamos 5 anos do gráfico da Bolsa de Valores do Rio de Janeiro, que é o IBV, e juntamos com o Bovespa. E nesse caso a gente usa o gráfico indexado em dólar. Petrobras também, muitas vezes a gente vê indexado em dólar. Bem, começando com o índice Bovespa, eu peço desculpas aí pela falta de luz. Hoje nós tivemos um problema técnico aqui, mas vamos aí para os gráficos onde nós não precisamos de luz. Então, começamos com o gráfico do índice Bovespa à vista. É interessante a situação do mercado nós temos nessa semana. Depois de eventos bombásticos que cercaram o mercado nesses últimos dias, nós tivemos um mega evento técnico que foi o fato de que, evento técnico não, evento fundamental, que foi o fato do Congresso americano aprovar a continuidade do governo americano, né, sem deixar de pagar suas contas e voltando a pagar todos os seus funcionários do tipo parques estaduais, etc. Né? Então isso foi algo que fez com que os mercados sentissem uma alegria muito grande, que deu um alento e fez com que o S&P, que nós vamos estar falando já já, chegasse ao seu topo histórico. O SP 500 chegasse ao seu topo histórico. Mas nós vamos falar do mercado internacional daqui a pouco. No caso do índice Bovespa, esse é o gráfico. Nós estamos ainda baixistas no médio e longo prazo, por conta deste evento técnico, que foi o rompimento dessa reta, que é a reta que vem lá de baixo, desde o início do que eu chamo de ciclo do presidente Lula. Eu chamo de ciclo para que se entenda direitinho, porque, vejam, eu estou agora mostrando o gráfico do Ibovespa indexado em dólar. Nós até vamos estar, acho que já falei na outra quinta técnica também, mas nós, agora no final de outubro ou no começo de novembro, nós vamos estar publicando e enviando às entidades de mercado e aos nossos clientes, ou aos clientes do Terminal Enfoque e da Enfoque, nós vamos estar enviando esse gráfico em formato de pôster. O gráfico em formato de pôster, quem tiver curiosidade pode vê-lo no seu formato em web, a partir do site da Enfoque. O site da Enfoque é enfoque.com.br e aqui no site, na homepage,
na primeira página a gente tem esse ícone aqui, pôster eletrônico. Clicando nesse ícone, depois você clica no botão, clica aqui para ver o pôster, e aí a gente abre o pôster eletrônico do Ibovespa, numa situação em que você passa a ter condições de visualizar. Eu vou dar um zoom aqui para que a gente possa visualizar melhor. A gente vai, então, a gente tem essa situação em que você, passando o mouse sobre os eventos, sobre o ano, então a situação que chama-se mouse over no Windows, né? A gente vai dando um pop-up, o software que é feito em Flash, vai nos dando um pop-up. Então esse gráfico, bem, aqui só para terminar a explicação, isso é muito usado por professores que querem dar aula em faculdade. Tem gente que dá palestras inteiras na Expo Money usando só esse nosso gráfico e mostrando ao público todos os eventos que aconteceram, né? Então, se a gente clica num ano, congela-se os eventos, e aí se a gente, por exemplo, vier aqui em plano cruzado, que aconteceu em 1986, e clicar, abre-se o browser na página específica da Wikipedia, aqui no caso o plano cruzado, né? Então, é isso aí. Depois a gente pode também traçar aqui, interagir com esse gráfico, por exemplo, traçando canal de alta. Canal de alta a gente coloca o canal de alta ou retira o canal de alta aí no gráfico, né? Inclusive, nós ainda estamos resolvendo, mas com uma boa dose de certeza, a versão do pôster que nós estamos publicando vai conter o canal de alta que nós entendemos, né, o que nós entendemos ser o canal de alta, vai estar traçado assim bem clarinho, porque ele, quando a gente olha o Bovespa sobre essa perspectiva, a gente realmente, quer dizer, melhor, quando a gente olha o gráfico com o canal, a gente realmente vê uma perspectiva bem diferente do que se a gente olhar sem o canal, né? Mas enfim. Então, eu estava dizendo sobre o ciclo do presidente Lula, né? Então, voltando aqui ao gráfico do Terminal Enfoque, e deixa eu adequar o nosso zoom aqui. Voltando aqui ao gráfico do Terminal Enfoque, então, a gente vê, eu entendo claramente, os ciclos desses últimos 50 anos de oscilações da Bolsa Brasileira, né? Eu digo da Bolsa Brasileira, não do Bovespa, que como eu disse, esse pedacinho do começo do gráfico aqui é o IBV da Bolsa do Rio, né? Nós fomos lá na Biblioteca Nacional e depois no DCI, no jornal, para pegar cotação por cotação. Demoramos 6 meses para pegar essas cotações, mas valeu muito a pena, porque com esse pedacinho nós tivemos o fundo anterior ao topo de 1971. E com esse fundo nós pudemos traçar essa reta suporte. Essa reta passou por esse fundo e passou pelo fundo do início do que eu chamei de ciclo do presidente Lula. E depois, ao traçar passou também por esse fundo aqui, milimetricamente quase, né? Por esse fundo de 87 e passa também por esse fundo aqui de 1983, que foi o fundo principal posterior ao topo de 71, né? E depois passa pelo fundo do presidente Lula. E o interessante é que quando a gente puxa uma reta paralela, a gente passa pelos dois topos, milimetricamente aqui, pelos dois topos, o topo de 86, que foi o plano cruzado, né? E o topo de 97, que é esse aqui, que foi a crise da Ásia, e depois crise da Rússia, e depois medo do Lula, que fez o fundo anterior ao início do ciclo do presidente Lula. Então, um ciclo é quando o mercado sai da parte de baixo do canal e vai até a parte de cima do canal e volta. Então ele sai de baixo, vai lá para cima e volta. Então esse foi o ciclo do topo de 71. Depois temos o ciclo do topo de 86. Saiu de baixo, foi até lá em cima e volta. Depois o ciclo com o topo de 97. Começou aqui em 91, foi até 97 lá em cima e voltou para a base do canal. E aí temos o ciclo do presidente Lula,
que saiu em 2002 aqui da parte de baixo, foi lá até em cima, veio até o meio, voltou, e nós entendemos, com a nossa análise de longo prazo, que os preços estão voltando de novo para tocarem essa parte de baixo do canal. Muito bem, então por isso o ciclo do presidente Lula, né? De volta então ao nosso gráfico não indexado, o Bovespa nominal, nós continuamos baixistas no médio e longo prazo por causa desse evento técnico, que é o rompimento dessa reta de tendência. E quando a gente traça essa reta, a gente vê quer dizer, quando a gente, na verdade, depois de traçar a reta, constata que essa reta foi rompida, a gente, então, tem direito de traçar a Fibonacci aqui. Quer dizer, a ferramenta Fibonacci traçada a partir do fundo até o topo deste ciclo, ou dessa expansão econômica, nos dá o primeiro número Fibonacci aqui, que é exatamente onde os preços chegaram no subprime, mas a gente entende que os preços devem, na sua onda C, do processo de correção, que é composto de 3 ondas, né, A, B e C, então nós entendemos que na sua onda C os preços devem chegar aqui, de novo, abaixo da onda A e devem, no nosso entender, corrigir 50% dessa alta aqui. Então, por isso nós estamos baixistas no médio e longo prazo. Agora, no curto prazo, que é o que interessa, bem, esse é o primeiro evento técnico, seria o rompimento da reta, né? O segundo é o fato de os preços terem, depois de romper a reta, terem feito um pullback para a reta. E o terceiro é o fato de que esta acumulação aqui, esse processo todo de 1 ano e meio, foi ganho pelos vendidos. E, portanto, no nosso entender, estabeleceu uma tendência de baixa que está intacta. Vamos dar uma espiada, então, nessa tendência de baixa. Eu vou tirar essa reta aqui. Alguém vai falar, por que você vai tirar essa reta? Porque ela não vale mais nada. Por quê? Essa reta, se a gente traçar Fibonacci daqui até aqui, eu estou colocando esse Fibonacci verde aqui mais destacado, mas eu não consegui pescar ele. Agora sim eu pesquei ele. Níveis, eu vou pôr os níveis Fibonacci aqui, a gente vê que esses níveis já foram atingidos, o mercado já passou aí, já chegou no segundo nível Fibonacci. Então eu não preciso mais dessa reta, eu não preciso mais desses níveis Fibonacci, que é para isso que eles servem, tá? Agora, eu tenho ainda essa reta aqui, que tem um certo ajuste, a gente pode pensar em ajustá-la de alguma maneira um pouco, né? E principalmente nós temos essa reta aqui. Não, principalmente não, porque essa reta... essa é a reta de tendência, na verdade, né? Então nós temos essa reta aqui. Essa reta aqui que eu estou mexendo, ela pode ser ligeiramente ajustada também. Por quê? Porque, eventualmente, a gente pode mantê-la no topo, que foi o topo aqui de março de 2012, e deixar um pouquinho do topo... um pouquinho do topo de janeiro de 2013 para fora. E aí, os preços teriam atingido essa reta. De qualquer maneira, além dessa reta, nós temos aqui um nível de resistência que é um nível, eu acho, importante. Porque, vejam, temos topo em abril desse ano, temos outro topo em maio desse ano. E ele também está muito próximo aqui desse topo de setembro, né? Depois nós temos também fundos em 2012, nós temos aqui um fundo especificamente em 2012 e ele é o topo dessa acumulação que aconteceu em 2012 também. Então, por isso eu entendo que esse é um nível importante. Se a gente olhar para a esquerda, a gente vai ver que esse processo se estende até mais, para ser mais importante ainda, porque nós temos também uma acumulação aqui, bem, nada de muito... Mas, de qualquer maneira, nós estamos indubitavelmente numa zona de resistência. Estando numa zona de resistência, a gente tem que ficar de olho no que o mercado está fazendo nessa zona de resistência. Temos que considerar também que o mercado rompeu uma reta de suporte, uma reta de curto prazo, porque tem uma tendência de 1, 2, 3 meses, e o que aconteceu hoje pode ter acontecido também
na reta, quer dizer, na antiga reta de suporte que hoje ofereceu resistência. Então o mercado encontrou resistência hoje, tá? Em zona de resistência. Tem essa reta suporte, tem essa reta de resistência que traça aqui, tem esse nível de resistência que está aí onde o mercado chegou. Então, e o que aconteceu? Bem, nós tivemos uma nuvem negra discreta, não muito dramática. Não é uma reversão muito dramática, mas é sutilmente uma resistência. É sutilmente uma formação de reversão. A formação de nuvem negra, para quem não sabe, é uma situação em que a gente tem primeiro, quando a gente fala em formações de reversão, a gente precisa ter o que reverter. E por isso que é necessário, sempre que a gente pensa em formações de candlestick, das quais eu gosto muito. Eu acho que as formações de candlestick são muito interessantes. Bem, agora, não adianta a gente simplesmente buscar formações de candlestick no gráfico de preços. O mais importante não é que os candles sejam iguais àqueles que aparecem no livro. O mais importante é a gente saber entender o contexto onde está acontecendo a formação de reversão e o que aconteceu antes. Então, no nosso caso, nós tivemos um clímax de alta. Por que clímax? Ora, os preços subiram 9,3% em 1, 2, 3, 4, 5, 6 pregões. Isso é um clímax de alta. Depois de terem subido isso, tiveram essa formação que então, como eu estava dizendo, é caracterizada por esse clímax, quer dizer, esse movimento de alta, um candle largo, né, um candle grande, que é abertura e fechamento distantes. Também não foi dramático, porque teria sido muito melhor se se o mercado tivesse fechado na máxima do dia ontem, o que não aconteceu. Nós tivemos uma sombra bem grande ontem, mas de qualquer maneira nós temos um candle grande ontem. E o que aconteceu hoje foi que os preços romperam a metade do candle de ontem. Isso acontecendo numa zona de resistência e depois de um clímax de alta é sim algo a se prestar muita atenção. Nós analisamos a possibilidade de vendermos índice hoje, mas achamos que seria um pouco prematuro, mas pela manhã, nós vamos estar acompanhando no intraday de 15 minutos, que é o gráfico que eu estou colocando aqui na tela agora. E vamos esperar que ele nos dê aí alguma luz. Por exemplo, o que poderia ser uma luz que ele nos dá amanhã? Não tem nada aqui. Vai que o mercado faz um negócio assim, a gente pode entender que está se formando um triângulo descendente aqui no intraday de 15 minutos e, de repente, no meio do pregão, ele rompe esse triângulo descendente. Então, essa seria uma boa hora de nós vendermos com stop. Aí você pode optar em colocar o stop no intraday mesmo. A gente costuma usar o segundo evento técnico. O primeiro talvez fosse essa reta, o segundo seria esse suporte aqui a 55.400. Perdão, essa resistência a 55.400. Então, você podia usar esse nível para botar o seu stop acima de 55.400. Enfim, ou você poderia pensar em fazer isso no gráfico diário, né? Até porque você vai estar muito próximo do topo principal. Nós hoje estamos ainda a apenas 2,5% do topo principal. E como o topo principal... Só um minutinho. O topo principal está muito próximo desses níveis aqui, que é o topo de abril desse ano e o topo de maio desse ano, que foram exatamente a 57 mil pontos. Minha gente, vale dizer que eu estou mostrando aqui para vocês o Ibovespa à vista, né? A gente tem coisa parecida para ver no índice Bovespa futuro.
que é o que a gente devia estar analisando na verdade, né? Então, vamos então para o índice Bovespa futuro, porque na verdade as posições são tomadas lá, né? E mais especificamente nós vamos hoje falar do Ibovespa, que eu até preciso mudar minha tela de cotações aqui, editar e mudar do outubro para o dezembro, porque nós já estamos vendo o dezembro, né? Só um minutinho. Muito bem. Então, agora sim, estou indo para o dezembro. E no índice futuro, a situação é muito parecida com o índice à vista, e mais dramática ainda, porque aqui fica muito claro o nível de resistência que nós estamos tocando hoje. Ele é dado por esse nível vermelho que vocês estão vendo aqui, que passa pelo topo de 2004, próximo do topo de 2005, no fundo. Vale dizer que esse é o gráfico do índice futuro da Enfoque. Esse gráfico é artesanal, no sentido de que ele é ajustado a cada novo vencimento. Nós fazemos o ajuste, outros softwares de análise técnica não fazem esse ajuste necessariamente. Com todo respeito a quem não faz, eu entendo que o nosso é que está correto, porque a cada mês a gente não deixa que ocorram gaps, quando você sai do mês presente e passa a considerar, sai do mês presente porque o mês presente vence, e passa a considerar o mês futuro. Então, geralmente dá um gap. Hoje, por exemplo, eu estava vendo o mercado do índice futuro, está simplesmente estava 800 pontos mais baixo, 600 para 358, são 400, 700 pontos, né? 600 para 358, são 400 mais 300, 758, quase 600, 768 pontos, quase 800 pontos abaixo do índice à vista. Isso quer dizer, o mercado está entendendo que o índice futuro cai daqui até o vencimento dele, né? Mas voltando aqui então para o índice futuro, o mercado de commodities, então nós temos esse nível importantíssimo que está muito claro aqui, né? Repito, insisto, no gráfico do Terminal Enfoque. Eu também, eu falei para vocês do pôster eletrônico, e eu queria dizer para vocês também que quem tem o Terminal Enfoque tem o gráfico do índice Bovespa desde 50 anos de gráfico, né? Pode ter exatamente esse gráfico aqui, tá? Isso está disponível para qualquer pessoa que tenha o Terminal Enfoque, pode ter esse gráfico, não só do índice Bovespa, como esse outro gráfico aqui que eu também mostro bastante aqui, que é o gráfico de 100 anos do índice Dow Jones, né? São gráficos muito interessantes para quem curte ter uma boa noção de a quantas nós andamos ou a quantas um ativo anda em termos do longo prazo. Mas enfim, de volta aqui ao índice futuro, e aqui eu estou mostrando a vocês o mini índice. Então vejam, nível de resistência muitíssimo importante, né? Eu falei em topos de 2004, 2005, fundo em 2006, meio da acumulação depois do subprime aqui, que é essa aqui, e vários fundos aqui acontecendo muito próximos desse nível. E o mercado definiu esse como sendo o nível, tá? Aí nos 54.500, que foi o topo de setembro. Topo de setembro antes de ele romper essa reta aqui. Aí, além disso, nós ainda temos essa reta de resistência que aqui também está. Ela está um pouco mexida aqui, vamos dizer. Ela também pode estar aqui, essa reta. Ela tem uma base de manobra aqui, ela tem uma margem de manobra aqui. Mas, por exemplo, se eu puser essa reta apenas nos dois últimos fundos e esquecer o topo lá que aconteceu em novembro de 2010,
e trazer essa reta apenas a partir do topo de março de 2012, que é esse cara aqui, aí ela fica milimétrica, passando nesses níveis e no nível atual colocado nos mercados. Olha, eu vou até mostrar para vocês, ó, aqui, vamos fazer ela milimétrica aqui, ó. Aí esse outro topo, bom, não vou perder tempo com isso, vocês vão acreditar em mim, é isso aí, tá? Não, até acabei mexendo demais. Bom, é isso aí, ela estaria milimetricamente passando por esse topo de março de 2012, esse topo de janeiro de 2013 e por hoje, que não dá para chamar de topo ainda, mas nós já temos meio caminho andado para que isso aqui seja um topo. Também não é meio caminho andado, mas nós já temos aí sinal amarelo e eu pessoalmente tenho uma séria desconfiança de que isso aqui é um topo. Por quê? Porque ontem nós tivemos um shooting star, depois de um gap, que não foi exatamente um shooting star, porque nós tivemos uma sombra aqui, mas de qualquer maneira nós tivemos o clímax e tivemos a indefinição. Hoje um novo candle de indefinição, tá? Acontecendo nesse importantíssimo nível de resistência. Então, agora sim, quer dizer, é ficar de olho no pregão amanhã, vamos acompanhar o intraday desse processo, e de amanhã e até de segunda-feira também, né? Eu, como disse, acho que isso aqui pode ter sido também um pullback para essa reta aqui, então se a gente puxar isso para cima vai dar um pouco acima de onde está, mas isso pode ser ajustado um pouco também, o mercado teria extravasado um pouco esse pullback, mas já está para baixo. Hoje ele, ó, eu estava falando lá no gráfico do índice futuro, sem mostrar, né? E aqui agora estou mostrando. Os preços ontem caíram e hoje eles fizeram uma acumulação que tem características de que vai dar continuidade ao movimento de baixa. Aliás, eu acho que eventualmente isso aqui vai poder ser chamado de triângulo descendente. Então, o rompimento aí dos 54.200 amanhã, eventual rompimento dos 54.200 amanhã, pode ser uma boa indicação de venda, né? A gente poria uma venda, uma ordem aí pelos 54.100 e poderíamos colocar o stop a 54.900, acima desse topo aqui, acima do topo de hoje, né? Então acho que essa seria uma ideia de posição para amanhã. Nós na Constop vamos estar de olho nisso. Então é isso, o viés de baixa no médio e longo prazo e também no curto prazo de indefinido para baixa no índice Bovespa futuro. Bem, se por um lado o mercado brasileiro está rateando, acendeu o sinal amarelo nessa última alta, o mercado americano, quando a gente olha o S&P, ele, não, muito pelo contrário, ele hoje foi para all times high, como diz o americano, ele fechou na máxima de todos os tempos, recorde de alta. Hoje o S&P fechou a 1733,15, nível esse nunca dantes atingido, então nós estamos em mares nunca dantes navegados. Rompeu o topo de setembro. Agora, o topo de setembro foi pifiamente superior ao topo de agosto, que também havia sido pifiamente superior ao topo de maio. Isso configura um processo de arrasto em direção ao movimento principal. Esse arrasto em direção ao movimento principal é caracterizado como uma deriva, que indica perda de força desse movimento principal e nos leva a crer que o mercado deve estar caindo aí nos próximos dias ou na próxima semana, enfim. Se a gente tira o gráfico do diário aqui no S&P e vai para o semanal, a gente vê isso com mais clareza. A gente está vendo aqui uma espécie de cunha de alta, né? Hoje ele está na máxima do dia, mas ainda não fez nada, porque ele não escapou dessa retinha aqui que está ligando esses topos, esses últimos topinhos aqui, né? Tá? Então, temos que esperar aí para ver o que vai acontecer. Mas eu vou mostrar outras considerações para vocês. Bom, muito bem. Então, mercado no all times high, o que tem que acontecer? Ele tem que engatar a primeira, segunda e terceira e ir.
neste nível, tendo rompido o último topo, fechado na máxima do dia, se ele sofrer qualquer tipo de reversão, porque em análise técnica, minha gente, tem as coisas que podem acontecer e as coisas que não podem acontecer. Então tem as indicações, né, do que a gente pode fazer, tem as indicações do que a gente também não pode fazer, são os sacrilégios, né? Por exemplo, você não pode comprar em resistência, você tem que comprar depois que romper a resistência. Você não pode vender em nível de suporte, você tem que vender depois de romper o nível de suporte, né? O mercado, quando rompe uma resistência, ele tem um monte de tipos de candles que ele pode fazer, ele não pode fazer meia dúzia. Quando ele rompe uma resistência, o que ele não pode fazer? Ele não pode ter um shooting star para baixo, ele não pode ter um engolfo de baixa, ele não pode ter uma nuvem negra, ele não pode deixar lá uma estrela da tarde. Por quê? Porque não é hora dele deixar uma formação negativa quando ele rompe uma resistência importante. Quando ele rompe uma resistência importante, ele que teve força para romper, para aniquilar as ordens de venda que estavam na resistência, deve ter tocado ordens de stop e, aí junta a fome com a vontade de comer, ele tem que ir embora. Se não vai, é para ficar muito preocupado. Vamos ver o que vai acontecer amanhã. Se acontecer algum tipo de reversão, eu ficaria muito baixista no mercado americano. Agora, quando a gente olha o Dow Jones, e vejam, eu mostrei inicialmente aqui a vocês o S&P, eu vou até mostrar, esse aqui é o S&P virgem, ele é o S&P nominal, não indexado. A gente pode pegar o S&P futuro, que é o setembro, mas não é mais o setembro, que eu preciso atualizar isso, na verdade é o dezembro. Tá? E quando a gente chega no... Vejam que interessante. Ó. Eu tracei aqui, o que vocês estão vendo aqui, na verdade, é o topo de 2000. Esse aqui é o topo de 2007, anterior à crise do subprime. E esse é onde nós estamos hoje. Então eu tracei essa linha horizontal aqui no topo de 2000. Tá? O que aconteceu? Aqui sim, né? O mercado havia rompido em setembro, entrou para baixo de novo e agora, com essa euforia do Congresso ter aprovado lá, ele rompeu o topo de setembro. Rompeu? Rompeu o topo de setembro? O que vocês acham? Eu estou ajustando a retinha aqui. Essa reta está exatamente no nível de setembro. O topo de setembro tinha sido 1726,70. O fechamento hoje foi 1728,70. 2 pontinhos e deixou uma pequena sombrinha. Ele não dá para dizer que rompeu, mas ele fechou aí muito próximo das máximas do dia, está com toda a pinta que vai romper. Se em vez de romper tomar um engolfo, uma nuvem negra, eu acho que não é hora de ele estar tomando engolfo ou nuvem negra. Se toma é porque tem alguma coisa muito errada, tá? Então nós temos altistas aí no curto prazo, mas com essa ressalva no S&P, com essa ressalva de que ele precisa confirmar o rompimento, né? Nós vimos que no gráfico diário nominal, do S&P nominal, SP500, não futuro, ele rompeu, dá para dizer que ele rompeu. No mercado futuro, não dá para dizer que ele rompeu, ele chegou lá, botou 2 pontinhos acima só, se bem que em termos de corpo real, ele fechou consideravelmente acima do corpo real, mas não fechou só 2 pontinhos acima da máxima do topo aqui de setembro, do mês passado, né? Agora, quando a gente fala do Dow Jones, aí o buraco é mais embaixo. Aqui está o gráfico do Dow Jones de 100 anos, esse é um gráfico indexado, nós sempre indexamos o gráfico, o americano não vê esse gráfico, o americano vê esse outro gráfico aqui. Também gráfico de 100 anos, aí, 100 e mais anos, aí, porque esse vem desde 1900, isso é 1929, e isso é um gráfico que só sobe aqui no gráfico nominal. O mercado também está acima do topo de 2007, que é esse topo aqui, né? E não rompeu o último topo.
Então, Charles Dow, que foi o primeiro pai da análise técnica aqui do Ocidente, de nós ocidentais, ele, para falar sobre o que ele chamava de bull market e bear market, o mercado de alta de longo prazo e mercado de alta de baixa de longo prazo, ele gostava que os dois índices da Bolsa, que na época eram o índice dos industriais, que é esse índice que nós estamos vendo, o índice Dow Jones Industrials, e o índice dos transportations, que era o railroad. Naquela época era só as estradas de ferro, né? Ele queria que os dois índices estivessem apontando para o mesmo lado, que os dois índices tivessem dado ao mesmo evento técnico. Aqui a gente vê que não, o Dow Jones nominal não rompeu o topo histórico. Então, mais uma razão para a gente ficar aí com o pé atrás nesse rompimento que nós tivemos do S&P nominal. E, por outro lado, quando a gente vê o gráfico indexado, que é o que tem que ser visto, embora o americano não veja, mas o americano não vê porque ele não tem cultura de inflação. Nós temos. E isso aqui é a inflação americana durante esse período, 2.300%. Então isso tem que ser considerado. Embora, quando comparado com a inflação brasileira, isso aqui é um grão de areia, a inflação brasileira não é 2.300%, é quaquilhões% nesse período aí. Eu até preciso fazer a conta uma hora dessa, do período que dá para a gente medir. Não é? Então, quando a gente tira a inflação daquele gráfico, né, quando a gente tira a inflação desse gráfico aqui, ele muda completamente a perspectiva. Essa, por exemplo, essa acumulação aqui de 16 anos, ela vira uma queda de proporções comparáveis a 1929, essa queda aqui. Tá? Aí muda completamente a perspectiva. A gente vê também um canal. Nós vamos estar entregando para os nossos clientes, como eu disse, para as instituições do mercado. A gente manda isso para os diretores das instituições, bolsas, CVM, autarquias, enfim. E nós vamos estar mandando um gráfico. Aliás, a Enfoque vai estar mandando o gráfico do Ibovespa e a Constop vai estar mandando esse gráfico do Dow Jones. Nós vamos estar traçando esse canal também, muito provavelmente. Então muda a perspectiva, porque aqui a gente vê 3 ciclos de alta, né? Ele sai daqui de baixo, vai lá em cima e volta, sai daqui de baixo, vai lá em cima e volta, e dessa vez ele saiu aqui em 1982, foi até lá em cima e voltou até metade. Nós estamos achando que ele volta mais, porque nas outras vezes ele corrigiu mais, dessa vez ele corrigiu apenas o primeiro nível Fibonacci. Nós achamos que ele volta para o segundo nível Fibonacci, só que agora ele está de novo lá testando a reta de resistência de longo prazo, que é uma retinha ligeiramente inclinada que vem do topo de 2000, topo de 2007 e 3 topos atuais: topo de maio desse ano, topo de agosto desse ano e topo de setembro desse ano, que são esses 3 caras aqui. E hoje, vejam o que ele fez hoje. Hoje não vem nada. Ele fechou na máxima do dia, mas abriu na máxima do dia. Deixa eu até ver se está certo isso aqui, porque ele abriu próximo da máxima do dia, foi lá embaixo, depois voltou e subiu e fechou lá em cima, né? Esse é o gráfico intraday. Esse aqui foi a oscilação de hoje. E no diário ele fez isso aqui, ó. Quer dizer, não fez nada. Então o S&P está todo, cheio de graça, mas o resto dos índices também não está com essa bola toda, não. Então eu, na verdade, quando olho essa formação, eu não consigo enxergar essa formação, por estar acontecendo onde está acontecendo, eu não consigo enxergar como uma formação que deverá dar continuidade ao movimento que a precedeu. Seria um retângulo ou um triângulo, acho que está mais para um retângulo isso aqui, né? Fundos e topos mais ou menos no mesmo nível. Mas isso, em vez de um retângulo, pode ser também um topo duplo, né? E quando a gente olha o mercado sobre o prisma de Elliott, então eu vejo aqui, nesse processo de alta a partir de 2009, que foi o fundo do subprime, eu vejo aqui um movimento de alta, 2, 3, 4, 5, que eu entendo foi a onda A. E depois eu vejo aqui de novo uma correção, que eu entendo que foi a onda B, e depois eu vejo 1, 2, 3, 4, 5. Eu acho que isso aqui
e principalmente essa última onda pode muito bem ser a onda 5 da onda C, que seria uma correção de um processo de baixa que deve se estender. Então, por essa razão, eu estou atualmente entendendo que esse processo tem grande chance de ser uma formação de topo. E nós estamos exatamente no meio desse processo, né? Se a gente deixar um topo aqui agora, nós vamos estar confirmando isso. E para mudar de ideia, eu teria que ter um fechamento aqui acima de 15.700. Então, indefinidos aí para Nova York e baixistas aqui no médio e longo prazo, no curto, médio e longo prazo para Bovespa. Vou dar uma espiadinha em Vale agora e Petrobras. Vale está querendo dar uma indicação de alta, né? Não, aqui está o banco, peraí. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Deixa eu adequar o nosso zoom. Que pronto, já está adequado aqui. E agora sim eu vou falar de Vale, que nós ficamos analisando a possibilidade de assumir uma posição de compra hoje. Mas, vejam, eu entendo que essa formação de topo inteira aqui, bom, primeiro, grande evento técnico, rompimento dessa reta aqui, me dá direito de traçar Fibonacci. Fibonacci está a quilômetros de distância do preço atual. Mas essa reta foi rompida. Primeiro evento técnico indicando baixa, médio e longo prazo. Depois do rompimento dessa reta, o mercado saiu em acumulação. Quem ganhou essa acumulação? Foram os vendidos aqui nesse rompimento. Tá? Aí os preços subiram. Bem, nós temos um mega, era suporte, agora virou resistência, e na verdade isso aqui se estende até mais para frente aqui, porque vejam só que nível importante que nós temos aqui em Vale. Tá? Topo de 2007, fundo de 2008, fundo de 2009, fundo de 2010, dois fundos em 2010, fundo, tudo quase milimétrico, né? Fundo em 2011, fundo em 2012, outro fundo em 2012, aí os preços romperam para baixo, ou seja, os vendidos ganharam, e aí essa reta aqui essa retinha aqui foi rompida, mas não interessa mais, né? Porque o mercado já cumpriu Fibonacci desse processo. Ele chegou aqui dentro da faixa Fibonacci que está aqui, ó. Tá? Então, isso aqui não está interessando mais. Vou pedir um minutinho que eu tenho que acender uma luz aqui. Eu estou fora do escritório hoje. Só um minutinho, por favor. Senão vai ficar difícil enxergar aqui. Muito bem. Então, esse nível o mercado já superou. Quer dizer, o que eu fiz com esse nível aqui? Ele vinha desde lá de trás? Não. Puxa vida, parece que mudou aqui. Uau. Eu acho que na verdade eu apaguei o nível que eu estava mostrando, né? Na verdade o nível é aqui e ele vai até aqui. Ele vai até aqui. Então, o pullback teria sido, quer dizer, o eventual pullback, porque é isso exatamente que eu estou entendendo que está acontecendo, quer dizer, achava até os preços virem acima de novo desse nível. Muito bem. Bem, o evento técnico que eu acho que deve ser considerado é o rompimento dessa reta. Essa reta ainda não nos deu, essa reta tinha 1, 2, 3 pontos, então considerável. Sim,
minto, os preços corrigiram o primeiro número Fibonacci e voltaram a subir e hoje fecharam na máxima do dia. Então, ponto para que o mercado está, quer dizer, simplesmente desconsiderando esse rompimento, quer dizer, rompeu, cumpriu um primeiro objetivo e agora estaria voltando. Para onde nós podemos esperar que os preços cheguem, ou até onde a gente pode esperar que os preços vão? A gente tem que traçar essa reta aqui, que é essa reta traçada aqui a partir do topo de janeiro de 2011 e esse topo de janeiro de 2013. Então, os preços têm condições de chegar até aqui, que nós estamos falando em R$38. Mas eu entendo que eles não escaparam ainda da gravidade, da força de gravidade deste nível de resistência aqui, desse antigo nível de resistência, até porque ele tem uma certa margem de manobra aqui. E depois eu também estou vendo aqui o seguinte, ó, 1, 2, 3, 4, 5, rompeu, deixou um nível, um fundo no mesmo nível. Eu acho que eventualmente isso aqui pode, quer dizer, eu tenho uma desconfiança de que isso aqui possa se tornar uma formação de cabeça e ombros. Então estou desconfiado ainda desse comportamento de Vale. Depois, nós tivemos, depois daquela movimentação do dia 14, da segunda-feira agora, em que Vale teve uma alta de 4%, nós tivemos 2 dias de indefinição. E hoje sim, os preços romperam aí aparentemente esse pequeno período de indefinição. Isso aqui no intraday de 15 minutos vai aparecer como uma bandeira. Será que vai aparecer como uma bandeira? Ó, vejam aqui o que está acontecendo. Ó. Os preços foram até lá em cima, caíram e não romperam aqui esse topo do dia 15, de anteontem, né? Terça-feira. Então, eu acho que tem que ficar sob observação. Eu acho que continuamos com o nosso viés de baixa no médio e longo prazo e indefinidos para alta, né, no curto prazo. Uma eventual reversão nesses níveis faria um ombro direito com topo duplo. Então é ficar de olho amanhã, porque rompeu tem que ir. Se não for é indicação de venda, tá? Bem, antes de mostrar, de ver Petrobras, eu quero mostrar para vocês o gráfico do petróleo em Nova York, que eu estou vendo, onde eu estou vendo uma possibilidade grande de estabelecimento de uma tendência de baixa de longo prazo. Então, tá aqui o gráfico. Só um minutinho. Agora sim, gráfico de petróleo. Nossa, o que eu fiz aqui? Agora. Sim. Então, esse é o gráfico do petróleo, que viveu durante 30 anos nessa caverna aqui, escapou por causa do subprime, já falei disso várias vezes aqui na Quinta Técnica, depois por causa do dinheiro fácil do subprime, né, ele escapou dessa caverna que ele vivia, escapou, voltou, bateu na topo dessa caverna, e aí está fazendo esse processo aqui, que eu entendo ser um processo de topo. Ele tentou escapar aqui para cima, não conseguiu, e agora rompeu essa retinha e hoje vejam o que ele fez. Ele está fazendo uma acumulação e está, eu entendo, com uma bandeira de baixa dentro dessa acumulação. Eu acho que isso aqui nós vamos poder chamar de retângulo ou triângulo descendente daqui a pouco. E hoje ele teve um fechamento já mais baixo do que esse suporte que ele tinha definido aqui em 101. Está chegando próximo aí dos $100, né? Que é um nível meio mágico aí para o petróleo. Eu acho que isso aqui no futuro vai ser chamado de formação de cabeça e ombros. Acho que isso aqui foi uma deriva, esse processo de aproximação dessa reta aqui foi uma deriva, ele está escapando da deriva, fez uma acumulação, está escapando dessa acumulação e vem testar essa reta aqui. Se isso acontecer, não vai ser bom para a Petrobras. Muito bem, com essa
prévia, vamos agora para Petrobras, que nós estivemos analisando para venda hoje também. Não vendemos, mas estamos de olho para amanhã. Por quê? Bem, esse é o gráfico intraday, vamos para o diário. Esse é Petrobras, isso aqui é o ciclo do presidente Lula, mas a gente vê que a gente pode pensar em estender essa reta facilmente lá para trás, lá para o passado. E aí a gente vê uma mega tendência de alta em Petrobras, né? Na verdade, a gente pode também pensar em ir mais para o passado ainda, se a gente dividir pelo indicador que a gente usa, que é o EUS-COM, que é o dólar comercial, que serve para EUS-COM, que é o dólar comercial, que serve até apenas para corrigir a inflação do período, né? Mas o dólar teve inflação também, mas infinitamente inferior à inflação que aconteceu no dólar, perdão, no real, no cruzeiro, no Brasil, né? Então aqui nesse gráfico a gente vê que esse processo de alta vem desde 1991, né? Então pode entender que esse processo foi rompido, tá? Esse processo foi rompido e, enfim, vamos ver no gráfico não indexado, como é que fica essa situação. Então, aí a gente volta aqui, porque no período de inflação a gente tem essa gracinha aqui, por isso que não dá para analisar um gráfico de longo prazo sem extirpar a inflação, não é? Muito bem. Então nós vamos não indexar, ok, e fazer isso aqui a partir de 1994. Aí sim a gente tem um gráfico do período com menos inflação no Brasil, que é a partir do plano cruzado, o plano real, aliás. E aí o que aconteceu? Então isso aqui foi rompido, esse é o evento técnico mais importante. Se a gente puser Fibonacci apenas a partir do ciclo do presidente Lula, a gente vê que os preços foram até o primeiro nível Fibonacci. Nós entendemos que eles vão cair mais do que o primeiro nível Fibonacci, entendemos que isso aqui foi um ciclo de 5 ondas, a queda do subprime foi a onda A, onda B aconteceu até 2009, e agora nós estamos no processo da onda C, e no processo da onda C nós estaríamos entrando na onda 3 agora, porque nós tivemos a primeira onda de baixa, depois uma grande acumulação, e nós entendemos que essa acumulação vai dar continuidade ao movimento de baixa. Bom, muito bem. O que está acontecendo agora? Está acontecendo o seguinte. Bem, Petrobras fez um rompimento falso, acabou subindo de novo. Eu entendo que os livros vão explicar aí por que esse sobrefôlego de Petrobras, né? Isso eu acho que tem a ver com os Estados Unidos jogando 87 bilhões de dólares por mês no mercado para liquidez. Mas, enfim, nós agora, no final de meados para final de setembro, Petrobras se aproximou da reta de resistência de longo prazo e voltou a cair e testa essa retinha de suporte de curto prazo agora, de apenas 3 meses, mas que eu acho que está bastante confiável já. E está, no momento, depois de ter caído um pouco, ela está num processo de acumulação, que eu definiria como sendo esse processo aqui. Tem um pouco lá em cima, tem um pouco aqui embaixo. E eu acho que isso aqui está com cara de ser uma sutil bandeira de baixa que vai terminar com esse rompimento aqui. E os preços rumando aí para o seu próximo suporte a 16,60. Nós precisaríamos um rompimento, quer dizer, porque aqui, todo esse processo aqui, ó, aqui tudo ele vai estar dentro da força gravitacional desses preços aqui. Então nós precisamos de um rompimento acima do topo de setembro para que Petrobras mostre algum serviço e tenha condições de ter uma alta mais acentuada. Então estamos baixistas, curto, médio e longo prazo de Petrobras. Muito bem, vamos às nossas perguntas. Eu me estendi um pouco hoje, então vou ser um pouquinho mais rápido na resposta às perguntas. Então, eu chamo aí a nossa sede em São Paulo, Júnior e Rodrigo, que estão lá na escuta. Rodrigo. Boa tarde, Fausto. Oi, Juninho. Tudo bem? Temos bastante perguntas hoje. A primeira é do Paulo, é LPL4.
Ok, Juninho falando LPL4, tá. LPL4, nós estamos ou estávamos com uma posição nela, eu vou até para as nossas posições em aberto aqui. Estamos ainda. Estamos com uma posição, nós tomamos uma posição de compra em LPL4. Eu não estou nada feliz com essa posição, estou indo aqui para o diário. A razão da posição é porque nós entendemos que isso aqui era uma acumulação de continuação e também porque os preços estavam rompendo essa reta de resistência. Está aqui a razão, vou ler aqui para vocês. A razão diz aqui o seguinte: retângulo de alta em rompimento de reta resistência de longo prazo. Ocorre que esse retângulo de alta não se confirmou. Quer dizer, ontem ele estava com toda a cara que ia se confirmar, mas não se confirmou, deixou um candle aqui que eu acho que é meio feio, se bem que ele fechou menos mal do que ele estava logo antes do fechamento. Se a gente olha o gráfico de 15 minutos aqui, não, fechou 8,92, fechou ali mesmo. Não, menos mal não, menos mal é porque o mercado, eu estava mostrando para vocês o gráfico diário, e o gráfico diário está 8,96. Por quê? Porque está mostrando, o nosso gráfico diário retrata nesse horário o aftermarket da Bovespa. Então ele fechou meno male, quer dizer, ele está agora meno male porque, deixa eu ver aqui, provavelmente, será que o S&P está melhorando? Vamos ver aqui o gráfico intraday do mini S&P. Ele está aí indo mais alto, né? Está subindo mais ainda, voos mais altos. Precisa tomar cuidado, porque quanto maior a altura, maior a queda, né? Como nós vimos, ele está aí dando mostras que está rompendo um nível aí. Então, errei de tela aqui. Bem, muito bem. Então é isso. Nós estamos comprados. O nosso objetivo está aqui a 13,50. O nosso stop está já próximo dos preços. Não está, não. Nós pusemos o stop embaixo dessa bandeirinha aqui. Isso tem que ser visto no intraday, né? Nosso stop está aqui embaixo desse fundo a 8,70. Então tá já bem apertado o stop. E eventualmente amanhã, se essa retinha for rompida, nós vamos cair fora dessa posição. Então um rompimento aí que tem que se ficar de olho. O Júnior. Próxima pergunta. Pergunta agora é Petro 3, do Enio e do Fábio. Bom, Petro 3, vamos lá, está muito próximo de Petri 4, mas vamos dar uma espiada em Petri 3. É uma situação um pouco diferente, né? Porque em Petri 3 a gente já tem essa retinha aqui rompida. E também com toda a pinta de bandeira de baixa, essa acumulação aqui dos últimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pregões. Então baixa. E olhando de longe assim, quer dizer, esse processo aqui tem características de um processo de topos mais baixos e fundos no mesmo nível, né? Esse finalzinho aqui tem características de triângulo descendente. Agora rompeu, desrompeu, rompeu de novo, voltou, e eu acho que ele está apenas dando um pullback aqui para essa antiga suporte que agora ofereceu resistência. Rompeu essa retinha, acho que está com toda a pinta de ir galgar níveis mais baixos. Vamos ter suporte aí a 15,60, entre 15,20 e 15,60, porque temos dois fundinhos aqui, e depois o fundo principal do mercado a 13,60, né? Depois da queda do subprime. Muito feia Petrobras. Se a gente traça a Fibonacci, vejam que nós temos muito para cair. Primeiro nível Fibonacci está abaixo de 10. Primeiro nível Fibonacci está a R$8. Então, essa ação tem condições de cair muito. Eu sou muito baixista em Petrobras por conta do petróleo, que eu acho que vai voltar para a faixa de onde ele habitou durante 20 anos. Acho que tem
muitos fatores fundamentais que podem estar colaborando com isso. Um deles é o fato de que o mundo, o planeta inteiro, está buscando fontes de energia menos poluentes do que o petróleo. E o outro é porque nós entendemos que nós vamos ter tendência de baixa nos mercados mundiais, e com tendência de baixa as empresas puxando o freio de mão, e as empresas puxando o freio de mão é petróleo de bico para baixo. Se o petróleo for para baixo, se vier abaixo de $50, não existe mais pré-sal, porque pré-sal só é viável com petróleo acima de $50. Então isso pode ser muito prejudicial para a Petrobras, né? Então, todas as indicações de baixa que eu tiver de Petrobras, por conta de... Não é por conta de fatores fundamentais, absolutamente. É por conta disso aqui. Isso aqui é muito baixista, né? Isso aqui é uma formação de topo, tem toda a cara de formação de topo. E agora, depois desse outro pullback que o mercado fez, que eventualmente a gente até... Puxa, se a gente considerar só isso, eu não tinha visto isso aqui ainda. Mas isso aqui a gente pode entender como um triângulo descendente. Vamos ver isso sob perspectiva aqui do... tem que tirar essa reta daqui que está deturpando um pouco, né? Então, nós já temos dois fundos aqui praticamente no mesmo nível e topos mais baixos, né? Se bem que esse atual não dá para chamar de topo ainda, mas escapando essa bandeirinha de baixa aqui, está com toda a pinta. Isso aqui, de repente, nós estamos tendo aí um outro triângulo descendente, depois desse outro triângulo descendente aqui, ó. Nós tivemos um aqui, triângulo descendente, agora estamos tendo outro triângulo descendente. Eu não tinha notado isso, mas é uma situação bem interessante aí de Petrobras. Acho sim que nós estamos caminhando aí para 14, teste dos 14. Júnior. BBAS3 do participante LPM. BBAS3, nós estamos até com uma posição de alta nela. Por quê? Porque... peraí. Por que nós tomamos a nossa posição de compra em BBAS3? Rompimento de topo histórico após bandeira de alta. Então, nós tivemos o topo histórico, estava aqui em 26,50. Na verdade, não é topo histórico, né? É o equivalente ao topo histórico, porque o mercado acabou percebendo a resistência, que eu entendo ser a resistência do topo histórico, aqui em 27,60. Se bem que a resistência o topo histórico aconteceu em 2010 e foi aí um pouquinho acima, foi especificamente aqui a 27,70 e os preços chegaram agora a 26,60, então R$1 abaixo, né? Mas fizeram uma bandeira aqui, isso tinha sido definido, essa resistência tinha sido definida por esse topo de abril desse ano, que foi sentida no final de setembro e agora, na segunda-feira, os preços romperam esse nível. Tinham tentado já na quinta-feira passada, ciscado, indefiniam um pouquinho e romperam e daí tomaram posição. A projeção dela é a projeção dessa última perna de alta que vai nos dar 32,50, que é para onde nós achamos que está indo. Estamos com essa reta de suporte aqui e que vai estar nos ajudando ou vai estar até nos possibilitando a colocar um stop móvel. Vejam o nosso processo, como é que funciona, né? Nosso stop original estava aqui a 25,38. O que é 25,38? A gente tem que ver no gráfico diário. Na perspectiva do gráfico diário, né? Então nós rompemos, quer dizer, nós compramos no rompimento dessa resistência aqui e dessa acumulação que nós entendíamos ser uma flama, uma bandeira de alta. Então nós pusemos o stop original abaixo dessa flama. Aí a gente passa a administrar no intraday de 15 minutos. Então está aqui o intraday de 15 minutos. Daqui, nesse dia que foi anteontem, nós pusemos o stop aqui abaixo desses fundos aqui, que nós entendíamos era o segundo fundo, né? O mercado tinha rompido aqui o primeiro. Vou mostrar com mais um aqui. Quando o mercado rompeu aqui, o primeiro suporte era esse aqui, o segundo era esse aqui, então o segundo evento técnico foi para onde foi o nosso stop. Aí hoje nós entendemos que isso aqui já podia ser definido como suporte, porque tinha esse fundo aqui, esse fundo de hoje, fundo de ontem, topo de ontem, aliás de anteontem. E então esse era o primeiro
suporte e aqui é o segundo suporte, então tiramos o stop daqui e pusemos o stop aqui. E aqui é o nosso preço de compra, essa linha horizontal azul é o nosso preço de compra. Então, nossas posições administradas aqui com o Terminal Enfoque ficam muito legais, porque a gente... e hoje nós estamos com um recorde de posições, para vocês terem uma ideia, nós estamos com 1, 2, 3, 4, vezes 4, 16 posições em aberto, das quais nós temos aí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 posições de compra e 5 posições de venda. E tem sido uma situação muito interessante a gente ver a Bovespa subindo estrondosamente, como fez segunda-feira, por exemplo, e as nossas posições de venda, algumas ações escolhidas aí com a nossa análise técnica, né? A gente faz um rastreio do mercado todo dia, nossa equipe, nosso comitê, eu, o Júnior, que está aí com vocês, o Fernando e o Thiago, e aí a gente vai peneirando, chega em 4, 5, ali lá meia hora antes do fechamento, e aí a gente resolve em comitê quais nós vamos fazer, quais nós não vamos fazer. Depende, logicamente, do risco também, né? Nós temos que estar com isso de acordo com o nosso risco, porque a gente tem um rígido controle de risco aí nas nossas posições. Mas, enfim, então, é isso aí. Júnior. Posso só fazer um comentário? Você falou que não havia rompido o topo histórico de Banco do Brasil. Ele, pelo menos no meu gráfico aqui, ele está a 27,66. Então, teoricamente... Não, digo, é o seguinte, Júnior, quando nós tomamos a posição, não havia rompido ainda, né? O topo histórico foi... agora sim, agora ele rompeu. Eu vou até traçar aqui no gráfico, ó. Esse aqui é o topo histórico que aconteceu em outubro, novembro de 2010. Então essa é a reta, é o nível que define lá, né? E nós estamos ali, né? Nós estamos exatamente no topo histórico. Aliás, um motivo, porque hoje o candle foi um pouco de indefinição, né? Então amanhã é um motivo para a gente ficar esperto aí com o que vai acontecer com o mercado, porque qualquer tipo de reversão nesse nível aí não é uma boa coisa para acontecer. Ok, o Rick aqui também, que fez a pergunta, já deu ok, que ele não tinha entendido. Agora é pergunta do Silvis, JHSF3. JHFS3, vamos lá. SF, tá? JH Sapo Faca 3. JHSF Participações. IPO 2007. Deixa eu mudar aqui a reta para... Agora sim. Então vamos lá. Temos uma reta de suporte importantíssima rompida. E essa não é uma ação que a gente cobre, porque ela não tem a liquidez que nós precisamos para operar o tamanho das posições que nós operamos, e por isso ela não está analisada. Bom, então, o rompimento dessa reta nos dá direito de imaginar ou de entender que os preços estão caminhando para a Fibonacci, né? Tá bom, vamos descendo aqui para o curto prazo. Não temos muito o que falar não, porque aqui nós tínhamos uma retinha que foi rompido, o mercado também corrigiu o Fibonacci
desse processo aqui. Isso aqui, esse Fibonacci já foi corrigido, o mercado foi quase ao segundo nível Fibonacci e voltou. O fato de ter acontecido isso, depois ele ter vindo para baixo aqui desse outro nível Fibonacci, parece sugerir que nós estaríamos retomando a tendência de baixa, que é o que eu acho que vai acontecer. Então, baixistas aí, curto, médio e longo prazo. No curto prazo, não sei o que dá para falar, acho que não tem muito o que falar no curto prazo aqui, não. As preços estão aí, romperam esse nível a R$6, desromper, está indefinido. Curto prazo indefinido e médio e longo prazo baixa. Muito bem. Então, próxima, Juninho. Energias Brasil do Noix. NPR. Noix, você está se dedando aqui, porque você está dizendo para nós, aqui da Quinta Técnica, que você tem uma bela posição aí em Energias Brasil, hein? Ou será enamorado dessa ação? Não, né? Isso é perigoso, hein? Eu estou brincando, logicamente, mas eu quero ver você perguntar de outra aqui. Hein, Juninho? É verdade. Energias Brasil não precisa perguntar não precisa dizer quem perguntou. Mas é bom, porque a gente vem acompanhando ela. Agora, ô Noix, eu vou te dizer uma coisa. Essa ação é muito chata, rapaz. Ela é difícil, viu? Porque ela tá nesse vai, não vai, fez que vai, não foi aqui. Poxa, eu não gosto desse tipo de ação, não. Se a gente fosse comparar com as meninas, porque eu sou menino, tem que comparar com as meninas, né? Com as meninas do baile, você sabe, quando a gente vai no baile, tem as meninas que são mais interessantes e tem aquelas que são encrenca, entendeu? Essa aqui é encrenca, rapaz. Poxa, que coisa difícil. Bem, é a mesma situação, nós rompemos essa reta aqui, eu acho que esse processo todo aqui vai ser um processo de reversão dessa alta. Por quê? Porque o mercado teve essa expansão aqui, e se a gente traça Fibonacci daqui a aqui, Fibonacci, primeiro número está em 9, e ele está longe do 9. Né? Então, agora, no curto prazo, o que dá para a gente falar? Não muita coisa. Nós temos essa retinha aqui que está intacta e não dá para falar mais nada. Nós tivemos essa reversão aqui ontem, que eu acho que foi importante, mas hoje o mercado já desreverteu, quer dizer, não confirmou essa reversão. E aí a gente tem que ir para o intraday para saber se tem uma dica aí do que possa acontecer. Olha, ele bateu na reta, subiu, e isso aqui parece uma bandeira de alta. E no curto prazo eu entendo que ele vai testar o último topo a 12,84. Chegando no último topo a 12,84, ele vai ter que romper isso aí para ver se vai a 13,20. E enquanto não romper o topo principal lá a 13,30, na verdade, né, em torno de 13,30, ele não mostrou nada, porque ainda está na força gravitacional dessa acumulação aqui, que eu hoje entendo será de topo. Júnior. Bradesco do Dogeb. BBDC4. Eba. Bem, um fator a se considerar é que hoje, quando a gente vai no mercado de ações financeiro, o mercado entrou em all times high. O índice financeiro hoje rompeu o seu nível histórico mais alto. Mas eu, quando olhei a última vez, o nível histórico mais alto tinha sido o topo de maio, e hoje o mercado, aliás, ontem já tinha acontecido isso, né? Mas ontem deixou uma sombra maior, e hoje, quando eu vi, ele estava na máxima do dia, mas agora deixou uma sombrinha também. Olha, o nível mais alto do mercado no índice financeiro era esse aqui.
e os preços estão aqui. Então, isso aí é assim, se a gente vai no Mato Grosso pescar, vai naqueles riozões bonitos que tem lá, você tem que imaginar onde é que você vai pescar, né? Onde é que você pesca. O rio está aqui, ó. O rio está aqui, correndo aqui, tá? Correnteza está por aqui, assim. Onde é que você vai pescar? Você vai pescar aqui? Não, você vai pescar aqui, ó, na margem do rio, ou aqui, tá? Então, o que nós estamos vendo aqui é a margem do rio. O mercado está exatamente numa das margens, que é a margem de superior, né? Será que vai escapar disso aqui? Não sei. Não dá para dizer ainda. Esse rompimento foi um rompimento? Eu acho que não sei. Acho que não sei não, hein? Vamos ver, vamos ter que esperar para ver o que vai acontecer. Mas essa é a hora da gente agir, tá? Porque o que pode acontecer aqui? Por exemplo, hipóteses, né? O mercado pode dar uma esticada amanhã e depois nos dar uma bela de uma bandeirinha de alta. Opa, ótimo, escapou da bandeira de alta, significa sim, rompeu o topo. Nós compramos aqui no escape da bandeira de alta, podemos usar a bandeira para botar o nosso stop, e o stop vai estar pertinho, vamos poder fazer uma posição grande com o mesmo risco. Outra hipótese, o mercado que estava querendo romper, amanhã, por exemplo, digamos, né? Amanhã abre em gap para baixo e nos dá uma reversão aqui. Uau! Nós acabaríamos de ter testemunhado uma estrela da tarde. Tá? Temos um clímax, pequeno clímax de alta. O mercado deixou uma indefinição. Aonde aconteceu isso? Isso é o mais importante de tudo, minha gente. Isso é o mais importante de tudo longe. Onde aconteceu isso? No topo histórico do índice financeiro, tá? Bom, muito bem. Isto posto, agora nós vamos de novo lá para BBDC4. Na verdade, eu estou mostrando aqui uma posição em aberto que nós temos para vocês também. Essa posição foi tomada no fechamento do dia 14, que foi na segunda-feira, por conta de retângulo de alta. Cadê o retângulo de alta? Vou mostrar aqui para vocês. Ó. Ops. Esse retângulo de alta aqui, ó. Isso aqui é o mês de setembro, isso aqui é o mês de outubro, né? Então, entre setembro e outubro, nós entendemos que formou-se o que a gente, em análise técnica, chama de retângulo de alta, depois de um mastro. Quer dizer, depois de um movimento definido, os preços, vou mostrar um detalhe aqui, depois de um movimento definido, os preços se acumularam num retângulo de alta, segunda-feira romperam esse retângulo e nós, nhoque, pusemos para dentro. Aí o nosso stop original, vejam, como antes de romper o retângulo e nós comprarmos aqui na linha azul, né? Agora estou mostrando o gráfico intraday de 15 minutos de BBDC4. Como o mercado, antes de romper isso aqui, deu essa colher de chá, que deu uma queda na segunda-feira, antes de ele fechar lá na máxima do dia, ele abriu em gap para baixo, aí deu um engolfo de alta, e deixou um fundo muito próximo desse outro fundo que tinha sido no dia 9. Que foi na quarta-feira da outra semana, e tinha um topo aqui também. Então nós ficamos com tranquilidade para colocar o stop aqui próximo desse nível. Porque se não fosse isso, se o mercado tivesse simplesmente rompido esse nível, sem nos dar essa moleza de deixar esse fundo aqui, nós teríamos que pôr o stop aqui embaixo do retângulo. E aí o stop fica muito longo e difícil da posição. Aí ele ficaria quase 6% de distância, né? Com isso, nós pusemos o stop próximo e pudemos tomar uma posição maior. Agora, depois disso entra em ação nossa técnica de melhora de stops, que é um sólido método que nós temos de ir melhorando os stops, de tal maneira que nós já conseguimos
colocar o stop muito próximos do nosso preço de venda. Força do hábito. Faz bastante tempo que a gente não toma tantas posições de alta assim, né? E a gente tem vendido. Mas então nós já estamos aqui com stop muito próximos do nosso preço de compra, né? Nosso preço de compra está a 32,26 e nosso stop está aí nas proximidades de 32,20. 6 centavos, 7, 8 centavos abaixo do nosso preço, ou seja, nós já estamos saindo em casa, essa posição já é uma posição que nós estamos sem risco. Essa situação, minha gente, é muito legal, é uma situação muito bacana, você está no mercado com uma posição, está no mercado de risco com uma posição sem risco. Essa situação é uma delícia. E aí você pode ter quantas posições você quiser, até onde vai o seu dinheiro, né? Por que até onde vai o dinheiro? Porque nós aqui na Constop, usando o método Constop, a gente e o Terminal Enfoque, a gente tem uma ferramenta que calcula o tamanho da nossa posição. Para quê? Para que o risco seja sempre o mesmo. Nós procuramos ir atrás de 1,4% ao mês e para isso nós arriscamos no máximo 1,4% ao mês. E nas posições nós arriscamos 0,1%. E, portanto, no começo do mês nós podemos tomar 14 posições. Como nós operamos com as chances a nosso favor, quanto mais operações nós fizermos, melhor. Porque nós vamos estar ajudando a estatística a funcionar a nosso favor. Por que nós operamos com as chances a nosso favor? 3 motivos que me fazem ter certeza absoluta que eu sou como a banca do cassino. Eu tenho a chance a meu favor. Constop tem a chance a favor aqui. Nossa equipe aqui, com o nosso processo operacional, temos a chance a nosso favor. Quais são os 3 motivos? Análise técnica. Poxa, são 35 anos de análise técnica, né? A gente acaba sabendo o que faz, né? Qualquer coisa que você faz durante 10 anos, você faz bem feito. Nós temos 35 anos aqui, uma experiência sólida. Fazemos uma coisa simples, muito lógica, objetiva, curta e grossa. Tá? E depois, nós só pegamos posições 2,5 a 1. Potencial de lucro 2 vezes e meia maior do que o potencial de prejuízo. Traz a chance a favor. E terceiro, nós temos esse sólido método de ir melhorando os nossos stops, de maneira que nós estamos constantemente diminuindo o risco ou aumentando o lucro. Né? Agora, por exemplo, nessa posição de Banco do Brasil, nessa posição de Bradesco, nós estamos já próximos do preço, praticamente empatados. Né? Daqui a pouco nós vamos botar o stop para cima do preço de compra, se Deus quiser, ou não, ou vamos ser estopados e vamos sair em casa. Mas se os preços continuarem a evoluir a nosso favor, rumo ao nosso objetivo, que está a 36, a gente eventualmente vai tira o stop daqui, bota o stop aqui, depois bota o stop aqui, depois bota o stop aqui, e aí a gente vai aumentando o lucro, né? Porque o stop aqui, o preço de compra foi aqui, isso aqui passa a ser o nosso lucro, né? Então, em função dessas 3 coisas, a gente opera com as chances a nosso favor, né? Então a gente opera, é muito gostoso, porque a gente opera todas as posições que dão indicações técnicas, seja de compra ou de venda. Eu mostrei a vocês que nós estamos com 16 posições em aberto, 10 de compra, 6 de venda. Amanhã, se o mercado der um engolfo lá no índice futuro, nós já vamos mudar completamente isso, provavelmente. A gente vai ao sabor do mercado, né? Sem estresse. A nossa operação é um negócio muito light, não tem estresse, não tem preocupação. A gente passa o fim de semana que nem pensa em posição em aberto, nada. Os stops estão lá, todos colocados, garantindo as posições. O prejuízo, se tiver 0,1%, isso aí não é mais nem... volta e meia a gente é estopado em 1, 2, 3 posições e fala assim, ó, quero mais posições, porque não tem problema, quando você perde 0,1, tudo bem. Agora, você faz uma posição que você está arriscando 5% do seu patrimônio, você faz 3 dessas, você perde 15%, aí você precisa ganhar 22%, se você perder 15%, você precisa ganhar 22% para voltar a ter o que você tem. Se perder 4%, você perde 20%, aí você precisa... Não, se você perde 15%, você precisa 20%, né? Mas se você perde 20% do seu capital, você cai de 100% para 80%, agora 20% é 25% de 80%.
então nunca mais se recupera. Aí é um estresse danado, que é tudo que a gente quer evitar e que a gente advoga, né, que vocês também, qualquer um que opera nos mercados de risco, tem que evitar, porque o psicológico é o mais importante de tudo, né? Isso aí, vamos lá, Juninho. Próxima pergunta, estamos aí chegando no final, né? Já estendemos um pouquinho. Light. Light. Light 4, né? 3, LIGT3. Light. Rompeu essa reta, segurou nesse suporte, subiu, segurou nessa... Ó, vamos lá, de novo. O mercado rompeu essa reta. Light começa em 94, IPO 94. Então nós sabemos que tem muito para trás aqui, tem muito, né? Aí, caiu, né? Topo de... Nossa, eu tô, na verdade, isso aqui é a queda que nós tivemos de 97 até 2003. Aí em 2003 nós tivemos a alta até 2000. Opa, obrigado, Rodrigo. Rodrigo é nosso anjo da guarda aí que não deixa a gente fazer besteira aqui. Então, começando tudo de novo. Light, ele teve uma queda muito forte de 97 até 2003, né, que isso aqui é a crise da Ásia. Tá? Então, isso aqui é o que nós temos que ver, que é o ciclo do presidente Lula. A partir de 2003, ele teve esse processo todo, rompeu esse nível. Se a gente passar o Fibonacci aqui, ele corrigiu o primeiro nível Fibonacci, eu acho que pode corrigir mais. É uma ação elétrica, é uma ação defensiva, mas nós estamos aqui testando essa reta de resistência agora. Estou adequando essa reta. Ele está no teste, está testando essa reta. E por outro lado, rompeu uma retinha aqui. Nossa, por que ficou preto isso? E no curto prazo, então, ele rompeu essa pequena reta, teve o que eu acho que é um pullback. Por quê? Porque esse processo aqui tem característica de deriva. Esse processo tem característica de deriva, minha gente. Esse aqui. Será que a gente vê isso no intraday? É uma coisa, né? Isso aqui é uma deriva. Então, um rompimento aí abaixo de 18,45, ou melhor, 18,30, confirmaria essa análise e nos daria uma formação de topo. Aqui eu estou no intraday ainda, vamos para o diário, e nos daria aqui uma pequena formação de topo dessa pequena tendênciazinha de alta aqui, né? Então, viés de baixa aí, curto, médio e longo prazo. Se nós tivermos um rompimento de 19, aí os preços podem ter uma alta mais acentuada, mas por enquanto eu acho que não. Porque rompeu essa reta, que rompeu essa reta aqui, e agora rompeu essa reta em tendência de baixa. Eu acho que ele está muito mais para retomar a tendência de baixa do que para começar aí novos voos mais altos aí. Júnior. Ed Trade pediu E-Gold. Muito bem, vamos para commodities. Então, os preços já tinham rompido essa retinha aqui. E-Gold que subiu a partir de 2001, de cento e poucos dólares
Como é que é mesmo? Gold ai, meu Deus do céu. A onça. Isso. A onça para $1.900 a onça. É mole? Muito bem. O ouro, eu acho que está nos dizendo o que pode estar acontecendo aí com o processo econômico. Porque nós tivemos um mega rompimento aqui, né? Se a gente passa a Fibonacci daqui de baixo até lá em cima, o buraco é bem mais embaixo para o ouro, né? Na verdade, isso aqui tem que se estender mais abaixo ainda. Aqui, 50% de correção, que eu acho que é uma boa possibilidade que aconteça, é $700. O ponto 382 seria uma correção de 38%. É 900, abaixo de 1.000. Nós estamos hoje com o ouro a $1.322,6 por onça. Tá? Esse processo aqui foi uma formação de topo, uma espécie de um triângulo descendente. E esse processo aqui, eu acho que é algo que vai dar continuidade ao movimento que o precedeu. Se bem que, olhando assim mais próximo do curto prazo, talvez a gente possa estar vendo aqui uma formação de fundo. Porque isso... E hoje nós tivemos uma alta bastante vigorosa, né? Fechamento na máxima do dia, um gap de alta. Rompemos essa retinha aqui. Agora precisamos ficar de olho no que seria, eventualmente, a reta de pescoço dessa eventual formação de cabeça e ombros. A, B, C, e aí continuaria, né? Pode ser também. Não sei, temos que ver, não dá para dizer ainda. Eu acho que isso aqui é muito importante. Isso aqui é a reta de longo prazo, dessa super alta do ouro. Isso foi rompido, o Fibonacci está aqui embaixo, então, em princípio, a gente está esperando baixa. A gente está olhando para um processo de tendência de baixa, né? Outra coisa que a gente tem que notar também é essa reta aqui, que, aliás, não precisa nem pegar essa reta aqui, porque já tem essa aqui, que eu acho que dá para colocar aqui tranquilamente. Então, o mercado está aí com essa tendência de baixa. Isso é uma hipótese, mas a outra hipótese é que isso aqui se transforme num triângulo simétrico. Acho que está mais para isso aqui, viu? Em termos das indicações técnicas, isso está mais para ser um triângulo descendente, um triângulo simétrico. Vamos ver agora o que vai acontecer com o teste dessas próximas resistências aí. O ouro tem uma resistência boa a 1.360 e depois a resistência principal a 1.420. Se tivermos reversão aqui a 1.360, 1.340, tem um pouco de resistência também, provavelmente ele volta aqui para essa agora retinha de suporte e rompendo isso aqui, aí isso aqui qualifica como um triângulo simétrico e retoma a tendência de baixa rumo lá aos 900. Júnior. O Biracir CSNA3. CID, Siderúrgica Nacional. Nós tomamos uma posição, fui ver, mas era Uzi Minas. Bem, Siderúrgica Nacional rompeu essa reta de resistência de longo prazo, né? Ela vem lá de 2010 e chegou agora num nível importantíssimo de resistência, que é esse nível de 12. Opa! Esse é um nível, sem dúvida, importante de resistência. Ele se estende lá mais para a esquerda também, então temos que ver o que vai acontecer com o comportamento dos preços aí nesse nível. Olhando aqui no curto prazo, a gente pode agora pensar também em traçar já uma reta de suporte. Uma reta suporte. E agora esperar ver o que vai acontecer no teste dessa resistência aqui. Um rompimento acima de 12 leva ele para a próxima resistência 13,20.
Por outro lado, nós já temos aqui 1, 2, 3, 4, 5. Parece que temos 5 ondas aqui, né? Então, quem sabe isso possa estar chegando ao fim. Ele, sem dúvida, sentiu aqui a resistência dos 12. Deixou um topo lá. Vamos ver no intraday se tem alguma coisa a falar. Está mais para baixo, né? Porque nós tivemos essa baixa hoje e o mercado acumulou no que me parece ser uma formação de continuação do movimento anterior. Acho que as chances maiores são de ele testar essa reta, o que deve acontecer ali pelos 10,60. Então eu esperaria aí uma queda de uns 10%, para daí ver ao que veio, se ele continua alta ou se esse processo todo foi apenas uma reação da tendência de baixa de longo prazo, né? Porque se por um lado essa reta foi rompida, não sei, talvez a gente possa... Aqui tem uma outra reta, né? Essa reta aqui estaria passando por topo principal e esse outro topo aqui. Não dá, não vou mexer com isso não. Indefinido. Isso aí, Júnior. Última, Fausto, 7 horas, Oi BR3. Opa! Estou tomando baile aqui do Terminal Enfoque. Agora sim. Muito bem. O IBR3 acabou de nos dar aqui, eu estou vendo ele no curto prazo, né? Olha, tendência de alta, rompeu. Isso aqui foi uma formação de continuação. Isso aqui tem toda a cara de ser uma formação de continuação também, uma segunda formação de continuação. Mas rompeu essa retinha aqui, mas já era. Ó. Essa retinha projeta Fibonacci, ele já foi para Fibonacci. Então, eventualmente, você pode descartar esse processo todo aqui e agora ficar de olho nessa acumulação. Essa acumulação tem característica de que vai dar continuidade ao movimento de baixa. Como é que nós vamos chamar isso aqui? Provavelmente de retângulo, de... Fausto, mas não é um triângulo ascendente? Não, não é um triângulo ascendente, porque um triângulo ascendente, primeiro, ele acontece depois de uma alta. Aí sim você tem um triângulo ascendente. Costuma ser onda 4 lá do movimento de alta. Isso aqui pode ser uma bandeira, você pode inclinar ele um pouquinho aqui também e ser um triângulo simétrico. Então, aí no curto prazo vamos ver o que aconteceu aqui. Curto prazo o mercado depois desse clímax deixou uma reversão aqui, né? Júnior, vamos ficar de olho para amanhã. Esse aqui eu acho que pode ser uma venda, viu? Se a gente tiver uma indicação aí no intraday, vamos ver aqui o intraday. Temos a indicação no intraday, ele fez uma bandeirinha no final do pregão de hoje, rompeu essa bandeirinha, acho que pode ser uma boa venda aí para nós. Deve dar tempo. Ok, anotado aqui. Muito bem, então agradeço aí a presença de vocês e espero vocês aí na próxima quinta-feira com mais uma Quinta Técnica. Um abraço e bom final de semana.